Fala camaradas, Gabriel Barros aqui, sou advogado e hoje eu vou comentar sobre a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que gerou muita polêmica aí durante essa semana, que suspendeu alguns trechos de decreto emitido pelo governo federal, que flexibilizava a relação aí envolvendo o porte de arma de fogo. Na decisão, essa decisão, na verdade, foram 3 liminares, Então houve pedidos aí para que o ministro Luiz Edson Fachin analisasse. Então, suspendeu a eficácia das normas que aumentaram o número de munições que podem ser compradas mensalmente, trecho de decreto que autoriza CACs, ou seja, caçador, atirador e colecionador, a compra e o porte de armas de uso restrito, e de trecho de decreto que estabelecia uma declaração de efetiva necessidade para a compra de arma de uso permitido. Veja, na decisão, por exemplo, que se deu no âmbito da ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, a 6.619, que foi um pedido feito pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, a decisão é irreparável, é irretocável. O ministro ele ataca, ou seja, ele confere, ele analisa todos os argumentos trazidos pelo partido, e não teve nada disso de legislar, que o STF usurpou do seu poder, como faz crer, como tenta fazer crer alguns setores aí que ficaram indignados com a decisão. Camaradas, o que é que a gente está tratando aqui? Um decreto, presta atenção aqui, um decreto, ele serve para regulamentar uma lei. Então ele não pode ultrapassar as barreiras, os limites que a lei coloca. Então se a gente tem uma lei que já é tratada como o Estatuto do Desarmamento, a gente chama ela de Estatuto do Desarmamento, essa lei, o que é que ela visa? O que é que essa lei visa? Desarmar. Então se você faz um decreto, você emite um decreto flexibilizando e visando armar a população, é óbvio que sequer é compatível com a lei. É como eu estava falando com um camarada aqui, esbarra na própria legalidade. Quanto mais se for analisado do ponto de vista da Constituição. É óbvio que vai ser inconstitucional. Por quê? Porque esbarra na Constituição. É incompatível com aquilo que diz o texto constitucional. É isso. Então o ministro Fachin não usurpou, não legislou, não teve nada disso. E é bom que a gente faça a devida diferenciação entre o que é ativismo judicial e o que é a judicialização da política, ou do direito, como alguns autores falam. Porque o que está havendo de forma muito constante realmente é judicialização. Tem ativismo por parte do STF, de alguns tribunais? Tem, existe sim. Não foi o caso dessa decisão, por exemplo. Certo? Não é a decisão que eu vou deixar aqui disponível para vocês, que foi muito precisa na sua análise. Analisou de fato aquilo que foi trazido pelo partido que fez o pedido. Falou da urgência, da questão, isso tudo está na decisão, certo? Vocês podem analisar aí e fazer as suas devidas leituras. Como, por exemplo, você armando a população, citou aqui o Atlas da Violência, como isso aumenta, na verdade, a violência. Todos esses dados aumentam, por exemplo, a violência doméstica contra a mulher, certo? Tudo isso aí está levantado na decisão. Mas o que a gente tem que chamar a atenção é realmente essa incompatibilidade do decreto com a Constituição e inclusive com a própria lei que o decreto vem para regulamentar, que é a lei que a gente chama do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de dezembro de 2003, de 22 de dezembro de 2003. Então, nessa ação aqui, que eu já citei para vocês, que é a ação direta de inconstitucionalidade de número 6.619, o PSB, pede o quê? Pede a devida interpretação conforme a Constituição ao requisito da efetiva necessidade. Por quê? Porque no decreto a efetiva necessidade ela se presumia como algo verossímil com a simples declaração de que estava ali querendo ter a sua arma. Ou seja, vai de encontro, é incompatível com o próprio texto da
lei que eu acabei de citar aqui, o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. É isso. E por arrastamento, o partido pediu também que fosse declarada a inconstitucionalidade, ou seja, a incompatibilidade com a Constituição do artigo 12, parágrafo 7º, inciso 4, do Decreto 5.123, de 1º de julho de 2004, que foi incluído pelo Decreto 9.685 de 2019, certo? Então juntou, está tudo na decisão, vocês podem dar uma olhada lá e conferir com mais calma. Fachin enfatizou: não existe um direito fundamental e não dá para se presumir isso pela Constituição, pelo que diz o texto constitucional, que existe um direito fundamental você portar arma de fogo. Ele cita, por exemplo, como a Constituição fez questão de afrontar, ou não de afrontar, né, mas de deixar evidente realmente a sua incompatibilidade, a sua falta de preceito mesmo em relação às armas, né, como quando criminalizou e declarou também como inafiançável aqueles crimes envolvendo armas e ações de grupos armados. É mais ou menos nesse sentido. Então a gente tem que trazer isso para esse debate. A gente não pode deixar isso de lado. Aí ele citou jurisprudência internacional, cita dados também envolvendo tribunais internacionais, doutrina internacional. Então isso tudo está na decisão que foi corretíssima. Corretíssima e não tem para onde fugir. Então não teve nada de que o STF legislou, que usurpou o seu poder, né? Que a gente sabe que existe uma tripartição ali de poderes, ou de funções, né? Que o poder é um só, o poder do Estado. Montesquieu ficou muito famoso por ter distribuído essas funções, né? Através do legislativo, do executivo e do judiciário. Por vezes, realmente tem decisões que o STF usurpa e acaba até legislando, sim. Mas eu repito, não é o caso dessa decisão. A decisão está extremamente correta, precisa e irreparável. Se deu incidentalmente, por exemplo, nessa DIN que eu já citei, incidentalmente. Por quê? Porque o ministro Nunes Marques, isso tem sido uma tática muito recorrente, viu? De Nunes Marques, coincidentemente, né? Nunes Marques e André Mendonça, de ficar pedindo vista. Só que aí, em face da urgência, você vai e consegue pedir incidentalmente, por exemplo, uma questão que já está sendo objeto de análise. Mas que em face da urgência, em razão da urgência, de alguma situação que quem estiver entrando com o pedido pode colocar, como por exemplo a segurança pública, as eleições, a violência que pode surgir e tal, esse tipo de coisa, você tem que analisar e veja, e aqui é importante, viu? O partido fala expressamente que seja feita uma decisão monocrática. Ou seja, não é algo a bel prazer de Fachin que ele estava lá e ele quis decidir dessa forma. Lembrem do princípio da inércia da jurisdição. O judiciário ele só se mexe, né, quando ele é provocado. E foi o caso. O Fachin, o ministro, o STF, foi provocado. Então tem que se manifestar. Ele se manifestou. Expressamente é que o partido diz: quero, não exatamente assim, mas decisão monocrática. Que seja conferida uma decisão monocrática em razão da urgência. E aí o juiz ele não pode se furtar a isso. Isso acontece todo dia nos tribunais, onde desembargadores, ministros de outros tribunais emitem também decisões monocráticas. Não estou elogiando também as decisões monocráticas e tal. Algumas podem estar sendo sim de forma indevida, algo desse tipo, sim, mas não é o caso dessa, repito. Então a decisão foi compatível com a Constituição, compatível com aquilo que diz o Estatuto do Desarmamento. Simples assim. Tá bom? Então realmente não tem muita discussão aí não, certo? Alguns que ficaram descontentes, né? Aí tentam reivindicar, e aí xingam, atacam o STF, mas não é o caso. Não é o caso nem de atacar, né? Em momento nenhum. A gente pode criticar, pode combatê-lo dentro do próprio direito, né? Dentro daquilo que o direito nos promove. Embora eu tenha diversas críticas também ao direito, que eu estou sempre trazendo aqui no canal,
mas não é o caso de ficar atacando o STF por motivos aí incoerentes, inexistentes, inclusive baseados muito em teorias conspiratórias ou de pessoas que sequer leram a decisão. Então bora ler a decisão, pessoal, vamos lá. Quando surgir um caso aí polêmico, leiam. Não sabem, peçam para o advogado, alguém que conheça um pouco mais, que possa traduzir melhor, certo? Então é isso, por isso que é fundamental vocês estarem aqui acompanhando o canal, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Vamos nessa, hein, pessoal? Tamo junto, camaradas. Valeu.